Nesta aula, nós vamos aprender o conceito de Ray Tracing, que é um mecanismo de computação gráfica, um algoritmo de computação gráfica que vai nos trazer bastante realismo nas imagens. Realismo este que nós ainda não conseguimos através do modelo de iluminação visto na aula passada. Bem, então, o que nos motiva a estar buscando algoritmos mais sofisticados para computação gráfica é justamente queremos atingir o fotorrealismo o mais perfeito possível. Queremos gerar imagens baseadas em geometria 3D, como esta que vocês estão vendo na figura, ou até superiores em qualidade a esta. Bom, o que pode se notar nessa figura e que nós não podíamos atingir, nós não podíamos chegar a estes efeitos pelos modelos de iluminação vistos na aula passada, basicamente consistem nesses reflexos e nessas transparências que podem ser percebidas nessa imagem que vocês estão reparando. Então, o que nós agora queremos acrescentar a esses modelos de iluminação que nós discutimos anteriormente é inserir efeitos de reflexo e efeitos de transparência. Embora o reflexo e a transparência possam parecer alguma coisa secundária, algo com uma importância menor, comparado com a importância que a iluminação tem, no mundo real, graças ao reflexo e graças às transparências e aos efeitos que o reflexo nos traz nas nossas imagens, que causam realismo na imagem e algo que nós queremos atingir também na computação gráfica. Então, o que nos motiva, a partir da aula de hoje, a buscar algoritmos mais sofisticados de iluminação, como esse que nós vimos na aula passada, é justamente estes efeitos de reflexo e transparência, principalmente. Antes de entendermos e começarmos a discutir sobre o algoritmo de Ray Tracing, que talvez é um dos algoritmos mais clássicos dentro da computação gráfica para se adquirir um fotorrealismo, vamos discutir algumas propriedades importantes sobre a luz que serão de vital importância para o algoritmo de Ray Tracing. A primeira característica importante sobre a luz é uma característica que pode parecer óbvia e até evidente, e de fato mas sem essa propriedade nós não poderíamos continuar aqui nossa discussão. A primeira propriedade é que o raio de luz ele se propaga através de uma reta. Um raio de luz não faz uma curva. Um raio de luz não contorna um objeto. Pode parecer um pouco óbvio, mas se nós aprofundarmos nisso, não é tão óbvio assim. Por exemplo, o som não se propaga em linha reta. O som se propaga através de ondas para todas as direções. E se a luz, como dentro de algumas perspectivas da física ótica, é também uma onda, por outro lado, essa onda não se propaga como a luz para todas as direções. Ela se propaga única e exclusivamente numa linha reta. Ou seja, um fóton, ele não se mexe, ele não faz movimentos senão os retilíneos uniformes. Eles vão numa direção única. Isso vai ser muito importante para nós podermos dar prosseguimento ao nosso algoritmo. Outra característica importante, da física ótica, que para nós também vai ter uma relevância muito importante, é que nós enxergamos as coisas devido a raios de luz que estão chegando na nossa retina e estão impregnando na nossa retina uma cor. Se um determinado raio de luz sai de uma superfície, mas não chega no meu olho, mesmo essa superfície sendo vermelha, azul, verde, se esse raio de luz que sai dessa superfície não chega no meu olho, eu não enxergo aqueles pontos da superfície. Ou nós podemos, na verdade, dizer que não vou enxergar aquele ponto de superfície preto, sem cor, porque não chega raio de luz para mim. Portanto, nós enxergamos as cores das superfícies devido a raios que estão sendo emitidos daquele ponto da superfície e chegando à nossa retina.
E esse raio ele tem um espectro. Esse espectro justamente vai dar a cor que nós enxergamos para esse ponto. Bom, quando nós temos um objeto numa sombra, significa que significa que esse objeto possui algum anteparo, possui algum determinado objeto que não está permitindo que os raios de luz cheguem naquele objeto. Ou seja, existe algum obstáculo direto que está impedindo que esses raios de luz que vêm por linha reta cheguem a esse ponto da superfície. E, nesse caso, dizemos que esse ponto está numa sombra. Se não existe nenhum obstáculo entre a luz e a superfície, então esse ponto não é uma sombra e vai ser visível. Bom, baseado nessa característica, vamos, então, adotar que uma fonte de luz emite raios de luz que se propagam para todas as direções, mas cada raio de luz segue uma direção retilínea, não faz curva nem nada. Um raio de luz é emitido e segue aquela curva até que ele bate em alguma determinada superfície. Dependendo da cor daquela superfície, aquele raio de luz vai sofrer uma pequena transformação no seu espectro e vai ser devolvido ao ambiente. Essa devolução vai ser o reflexo que aquela superfície vai fazer em relação àquele raio, e esse raio refletido, já filtrado com alguma parte do seu espectro, vai para outra parte da cena e, eventualmente, em algum momento, esse raio de luz vai acabar parando no nosso olho e, por isso, eu vou enxergar aquele ponto da superfície com aquela cor específica. Bom, então, nós vamos chamar de Forward Ray Tracing, ou Ray Tracing direto, a um traçamento de raios de luz que saem de uma fonte de luz, uma lâmpada, o sol, uma vela, batem numa superfície e depois, devido à lei do reflexo, da física ótica, esse raio de luz que bateu numa superfície é devolvido ao ambiente e um desses raios de luz vai acabar parando no nosso olho. Então nós vamos tentar imitar essa física ótica nos algoritmos de computação gráfica para tentar adquirir o mesmo realismo do mundo real. Entretanto, se nós formos lançar vários raios de luz que saem de uma fonte de luz, vai acontecer o seguinte fenômeno. Alguns poucos desses raios de luz que estão sendo emitidos vão bater num ponto de uma superfície e vão para o nosso olho. E a grande maioria desses raios de luz vão bater numa superfície e vão ser refletidos para outras partes da minha cena que não são o meu olho, que não é o observador, que não é a câmera. Portanto, esses raios de luz que foram refletidos para outros pontos da minha cena, para outras direções da minha cena, eles não vão ser úteis para a geração da imagem, já que para a geração da imagem só me interessam os raios de luz que chegam no observador, que chegam no meu olho, que chegam na câmera. Dessa forma, nós vamos ter que computar, nós vamos ter que gastar muito tempo lançando vários raios de luz, e sendo que a grande maioria desses raios de luz lançados aí, não vão ser usados para a geração da imagem, porque simplesmente não vão parar no observador, não vão parar no olho, na câmera, como vocês podem ver nessa figura. Portanto, nós vamos fazer uma inversão da física. Para podermos acelerar, para podermos tornar viável, em termos de processamento, o nosso cálculo de luz, nós vamos fazer o que nós chamamos de Backward Ray Tracing. Vamos inverter o caminho da luz. Ao invés da luz sair da fonte de luz e vir parar no meu olho, como a luz se propaga em linha reta, eu posso fazer o caminho contrário. Eu posso sair do meu olho, chegar na superfície e ir em direção à luz. De forma que, se eu fizer isto, eu vou estar tratando apenas os raios de luz que contribuem para a formação daquela imagem. Ou seja, apenas os raios de luz que estão saindo da fonte, chegando num ponto de uma superfície e vindo ao meu olho.
eu invertendo o sentido só para mim descobrir quais são os raios que me interessam tratar, vai fazer com que realmente eu só crie e processe raios de luz que são relevantes para a formação da imagem. Isso nós vamos chamar de backward ray tracing. Ressalto que isso não acontece na física. Na física não tem o menor sentido nós falarmos isso. Na física os raios de luz saem da fonte de luz e depois que a fonte de luz emitiu, não quer nem saber dos raios de luz. Os raios de luz foram emitidos para todas as direções. Eu só estou fazendo isso em computação gráfica para tratar os raios de luz que realmente estão sendo úteis, ou seja, os raios de luz que estão chegando no meu olho. E não quero nem saber dos raios de luz que estão chegando em outros pontos da cena e que não estão sendo relevantes para a formação da imagem. Então, o nosso algoritmo de Ray Tracing também pode ser chamado de um algoritmo de Backward Ray Tracing. Nós vamos fazer o traçamento inverso dos raios de luz. Nós vamos começar o caminho da luz a partir do destino da luz, que é o nosso olho, que é a câmera, que é o observador. E nós vamos ir lançando o raio até chegar na fonte de luz. Bom, então, o algoritmo de Ray Tracing, ou traçamento de raios, basicamente significa que nós vamos fazer o seguinte, que nós vamos pegar uma câmera e vamos traçar raios de luz inversos que cheguem até a fonte de luz para descobrir o ponto, a cor de cada ponto da superfície daquilo que eu estou efetivamente enxergando na minha cena. Então, nosso algoritmo de Ray Tracing se inicia da seguinte forma. Eu tenho um ponto de origem que é o observador, que é o olho do observador, que é a câmera. Eu vou criar um plano auxiliar, que é esse quadriculado que vocês estão vendo na transparência, que na verdade será o plano onde a imagem vai ser formada, onde a imagem vai ser impregnada depois do cálculo. Atrás desse plano quadriculado, que vamos também chamar de plano de projeção, está toda a minha cena 3D, com vários objetos e objetos compostos e luzes, etc, etc. Então, esse plano auxiliar, ou plano de projeção da câmera, nós vamos quadriculá-lo, como vocês estão vendo aí. Cada quadradinho desses, na prática, vai se tornar em um pixel. Vai ser um ponto da minha imagem. Portanto, se eu tenho uma imagem de 1024 pixels por 768 pixels, significa que esse plano é um plano formado por 1024 por 768 1024 colunas por 768 linhas. Portanto, vamos ter aí uma quantidade enorme de quadradinhos desses que vocês estão vendo. Bom, meu algoritmo se inicia da seguinte maneira. Eu traço um raio, um vetor, uma reta, um segmento de reta, perdão, que tem como origem o observador, que tem como origem o olho, que tem como origem a câmera. E, inicialmente, esse vetor tem como origem o observador e vai até o primeiro quadradinho desse plano de projeção que vocês estão vendo. Depois de tratar esse primeiro quadradinho, nós vamos traçar um novo raio que vai para o segundo quadradinho. Um outro raio que vai depois para o terceiro quadradinho. E assim por diante até cobrir toda a nossa imagem, ou seja, até varrer completamente o plano de projeção. Ok, depois de criar essa reta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos perguntar se esse segmento de reta bateu em algum objeto geométrico que está atrás daquele plano. Nós vamos dizer, reta, você bateu em algum objeto? Se a reta bateu em algum objeto, significa que aquele ponto, que aquele pixel, que aquele quadradinho do plano de projeção deverá conter a cor desse objeto que foi interceptado. Se essa reta não bateu em ninguém, então esse quadradinho, por onde a reta está passando, será pintada com a cor de fundo da minha cena. Ok, então, para cada um desses quadradinhos eu vou traçar uma reta e fazer a pergunta, reta, você bateu em algum objeto geométrico da minha cena? E fazer essa pergunta, na verdade, significa fazer um cálculo de interseção
da minha reta com algum objeto da cena. Para simplificarmos um pouco, sem perder generalidade da nossa explicação, vamos imaginar que nós temos na minha cena apenas esferas. Colocamos esferas porque vai ser o cálculo mais simples de interseção e, portanto, mais fácil de ser entendido. Ao invés de esferas, poderiam ser planos, polígonos, cilindros, toros, enfim, quaisquer outros objetos geométricos. Mas vamos imaginar que todos os objetos da minha cena são compostos por esferas. Portanto, perguntar se a reta que está saindo do observador está passando por um desses quadradinhos, está batendo em algum objeto, está tendo interseção com algum objeto da cena, significa fazer um cálculo de interseção da equação da reta, desse segmento de reta que falamos inicialmente, com cada um dos objetos que compõem a minha cena. Se o resultado desse cálculo de interseção for negativo, ou seja, depois de fazer vários cálculos de interseção, dizendo assim, não, essa reta não teve interseção com nenhum objeto geométrico. Então, sabemos que essa reta não bateu em ninguém e, portanto, podemos pintar esse quadradinho por onde ela está passando com a cor de fundo daquela cena. Se nós batemos em vários objetos diferentes, vamos supor aí nesse caso várias esferas, então essa reta foi atravessando várias esferas diferentes, então nós vamos ter que descobrir qual é a esfera mais próxima da câmera, qual é aquela interseção mais próxima da origem desse segmento de reta, que é o observador, que é a câmera. E, nesse caso, vamos descobrir qual é a cor do material daquela superfície, calcular a iluminação para aquele ponto de interseção e pintar esse quadradinho com essa cor descoberta. Bom, antes de prosseguirmos na questão da iluminação, vamos falar um pouquinho sobre essa interseção. Já que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, depois de traçar uma reta, vai ser justamente calcular se houve interseção desse segmento de reta com algum objeto da cena. Como falamos, para simplificar nossos cálculos, estamos imaginando que todos os nossos objetos da cena 3D sejam apenas esferas. Entretanto, não perdemos generalidade nenhuma, a única coisa que aconteceria seria que se nós tivéssemos outros objetos, a equação que descreve esses outros objetos seria ligeiramente diferente. Bom, para a reta, ou também vamos chamar para o raio, já que vamos chamar essa reta que eu tracei do observador até um determinado pixel daquele plano de projeção, vamos chamar de um raio. Para um determinado raio, nós temos aí que esse raio vai ser descrito por uma equação de uma reta no espaço 3D. Uma equação de uma reta, uma equação afim, o R, parâmetro T, igual a R0, ou seja, o ponto de origem daquela reta, daquele segmento de reta, que no caso é o nosso observador, a coordenada XYZ do observador, mais T, que é um parâmetro o parâmetro da minha equação, vezes RD, que na verdade é o ponto ou a direção da reta que nós estamos querendo calcular. Portanto, todos os pontos que a reta passa na minha cena estão dentro dessa equação aí. Qualquer ponto por onde a minha reta passa está descrito por essa equação. Sabemos que, na verdade, essa equação de uma reta no espaço 3D. Portanto, essa equação pode ser decomposta em três componentes, uma para x, outra para y e outra para z. No caso, como vocês estão vendo na transparência aí, x igual a x0 mais xd vezes t, y igual a y0 mais yd vezes t, e z igual a z0 mais zd vezes t. São, na verdade, três equações de retas unidimensionais, todas juntas formam a equação de uma reta tridimensional. Por outro lado, nós temos que a equação de uma esfera é dada por essa expressão que vocês estão vendo aí. xs menos xc ao quadrado, mais ys menos yc ao quadrado, mais zs menos zc ao quadrado, tudo isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Essa equação de uma esfera tridimensional tradicional, onde xc, yc e zc são as coordenadas do centro da minha esfera. E o raio, como o próprio nome já diz, é o raio dessa minha esfera. Portanto, todos os pontos x, y, z que pertencem
a esfera, a casca da minha esfera, a superfície da esfera que eu estou descrevendo, serão coordenadas x, y, z que, quando colocadas nessa expressão que vocês estão vendo aí, quando substituídas no xs, ys e zs, dentro dessa expressão, vão ser iguais, vão obedecer a essa equação que está aí. Percebam que, na equação da esfera, xc, yc e zc e o raio são constantes. Percebam que, na equação do raio, x0, y0 e z0, bem como xd, yd e zd, são também constantes. Bom, para nós calcularmos a interseção de uma reta com uma esfera, basicamente o que nós temos que fazer é igualar as duas equações e verificar. Quando igualamos as duas equações, vamos ver se essa equação, se ao inserir a reta, pontos de uma reta, dentro da equação que descreve os pontos de uma esfera, nós descobrimos que existem pontos que satisfazem essa igualdade, significa que a reta intercepta a minha esfera. Se quando eu igualo essas duas equações, quando eu insiro a equação da reta dentro da equação da esfera, eu descubro que não há soluções válidas, não há nenhuma solução, não há nenhum ponto que satisfaça essa equação, significa que a reta, que o raio, não intercepta, não tem interseção com a minha esfera 3D. Bem, então nós vamos fazer isso de uma forma bastante simples. Vamos substituir cada um daqueles componentes da reta, x, y e z, nós vamos substituir pelo xd, yd e zd da equação da esfera. E vamos então acabar tendo aí uma equação como essa que vocês estão vendo na transparência, que vai ser a equação onde nós estamos igualando, igualamos uma reta, a equação de uma reta como a equação de uma esfera. Bem, nós não sabemos se essa igualdade é válida. Portanto, como nós vamos saber se há uma interseção ou não dessa reta com essa esfera? Basta saber se essa nova equação que vai ser gerada tem raízes reais ou não tem raízes reais. Ao desenvolver essa equação toda aí, nós vamos desmembrar, vamos fazer aí, enfim, vai ficar uma equação grande e tal, e nós vamos depois aglomerar e reescrever essa equação, aglomerando em A, B e C, como vocês estão vendo, sendo constantes. Na verdade, são expressões formadas pelas constantes, por diversas constantes daquelas duas equações vistas inicialmente. Dessa forma, nós vamos poder reescrever essa equação, que já contém a equação da esfera com a equação do raio, numa nova equação a² mais bt mais c. Vai ser uma equação de segundo grau, onde a, b e c são, na verdade, constantes, resultados aí de várias junções aí de elementos constantes calculados ao se desmembrar essa primeira equação que foi vista. E se essa equação de segundo grau tiver raízes reais, significa então que há interseção entre a reta e a esfera que nós acabamos de igualar. Se as raízes T0 e T1 dessa expressão de segundo grau forem valores complexos, significa que não são reais, portanto, nós não temos solução para essa equação. Portanto, não há interseção entre reta e esfera. Assim sendo, quando o resultado não produz números reais, significa que não há interseção da reta com a esfera. Se, por outro lado, nós temos duas raízes reais, significa que nós temos, como vai ser o mais usual, significa que nós temos duas soluções reais, que são os pontos de interseção da reta com a esfera. Ou seja, nós temos dois pontos de interseção de uma reta com a esfera. Isso é trivial de se observar, uma vez que nós vamos ter uma reta atravessando uma esfera. Portanto, ela vai estar interceptando duas vezes a esfera, uma vez para entrar e outra vez para sair pela esfera. Portanto, vão haver dois pontos de interseção. Em algum caso, pode ser que essa equação de segundo grau me dê apenas uma raiz real. Na verdade, sabemos que são uma raiz dupla, real dupla. Neste caso, nós vamos ter uma situação onde o raio raspou, interceptou a esfera, mas raspando pela casca da esfera, e houve apenas um ponto de interseção. Nesse caso, houve uma interseção,
do raio com a esfera, mas foi uma interseção única. A nossa reta raspou a superfície da esfera. Portanto, nós vamos respondendo essa pergunta e calculando o T0 e o T1, nós vamos descobrir se houve interseção da nossa reta com uma esfera do cenário. Agora, se nós tivermos várias esferas na nossa cena, e generalizando, se nós tivermos vários objetos geométricos na nossa cena, por exemplo, uma cena formada por vários polígonos, neste caso, nós vamos ter que fazer uma interseção daquela reta com cada uma dessas esferas e descobrir qual é o T0 e T1 dessas inequações, que são os valores menores possíveis, ou seja, aqueles valores que vão dar o mais próximos da nossa câmera, do nosso observador. Bem, uma vez que nós temos, como vocês podem ver na figura, temos o nosso observador, traçamos um raio, passando pelo plano de projeção, por um ponto do plano de projeção que futuramente se converterá num pixel da minha imagem. E eu fiz essa pergunta: raio, você interceptou com algum objeto da cena? E essa resposta nós vamos tê-la resolvendo essas equações que nós vimos, ou seja, igualando a equação do raio com a equação de cada um dos objetos da cena. E nós vamos ter uma resposta: sim, tive uma interseção. Não, não tive. Se eu não tive nenhuma interseção, bom, então pega aquele quadradinho e pinta com a cor de fundo, porque não há, aquele quadrado não representa a projeção de nenhum ponto da cena. Não, houve uma interseção, como vocês estão vendo nessa figura. Houve uma interseção da reta com uma esfera. Essa esfera é azul. Então, num primeiro momento, poderíamos pensar assim: ótimo, então vamos pegar esse quadradinho e pintá-lo de azul. Entretanto, se eu fizer isso, e vou fazendo depois a minha varredura de raios ao longo de todo aquele plano de projeção, eu vou ir formando a minha esfera nesse plano de projeção. Entretanto, se para cada ponto de interseção eu pinto de um azul puro, vejam que essa esfera vai se converter num círculo azul. Num círculo, porque não vai haver sombreamento nenhum. Nós vamos pintando o ponto daquele pixel diretamente com a cor daquela superfície. E, na verdade, não é bem isso que nós precisamos fazer. Se nós encontramos uma interseção do raio com um ponto da nossa superfície, do nosso objeto, então, antes de pintar aquele pixel pelo qual o raio passou, com a cor da superfície do objeto onde houve interseção, nós vamos precisar calcular qual é a iluminação daquele ponto da superfície que o raio teve interseção com a esfera específica. Então, nesse instante, nós temos como saber qual é o ponto da superfície que o raio bateu, que o raio interceptou, e que, portanto, é o ponto da superfície que eu estou enxergando naquele pixel. Dessa forma, eu vou conhecer as características daquele ponto, vou saber qual é o material e vou saber também qual é o vetor normal daquele ponto da superfície. Nesse momento, então, antes de pintar o pixel da imagem com a cor do meu objeto, eu vou aplicar a equação de Phong, que nós vimos na aula anterior, onde nós fazemos aquele produto escalar com a luz, com a normal, para calcular a componente difusa, somamos com a componente ambiente e somamos com a componente especular, como foi vista. E depois de fazer isso, nós vamos ter uma cor para aquela superfície, para aquele ponto que houve interseção na superfície, mas essa cor, ela já carrega consigo também a iluminação que aquele ponto da superfície possui. Então agora sim podemos pensar, bom, agora sim eu posso pintar esse ponto já iluminado naquele pixel daquele plano de projeção por onde o meu raio está passando. Entretanto, se eu fizer isto, ou seja, pintar o meu pixel com a cor da superfície já iluminada, se eu simplesmente fizer isso, eu vou ter um pequeno problema, porque ao calcular a iluminação, eu não estou levando, através da equação Phong, eu não estou levando em consideração reflexos e transparências que estão ocorrendo naquele ponto da superfície. Vejam que eu calculei apenas a intensidade de iluminação
que ocorre naquele ponto, mas eu não estou calculando reflexos de luzes que batem em outro objeto e vão parar naquele ponto também, e que eu enxergo, portanto, além da cor daquele objeto, um pouquinho da cor de outro objeto que está sendo refletido naquele ponto. É isso, então, que nós vamos acrescentar agora no nosso algoritmo de Ray Tracing. No nosso algoritmo de Ray Tracing, nós queremos ter efeitos como esse, onde nós vamos ter superfícies onde o realismo não vem somente pela iluminação, como vocês estão vendo aí, mas também pelo reflexo e pela transparência que ocorre nas superfícies. Bom, então para conseguir esses efeitos de reflexo e transparência, nós vamos fazer o seguinte. Depois que eu calculei a iluminação daquele ponto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular, para esse raio de luz que saiu do objeto, daquela superfície que eu estou calculando a cor, e veio parar no meu olho, aquela luz que veio para o meu olho, na verdade, ela veio de algum outro lugar. E, portanto, veio depois para o meu olho. Então, vamos fazer, através da lei da reflexão, da lei física da reflexão, ou seja, onde o ângulo de incidência, onde o ângulo de um reflexo de uma fonte, de uma luz, perdão, de uma superfície, é igual ao ângulo de incidência, através desse espelhamento de vetor, nós vamos então calcular qual é, de fato, da onde veio a luz que estava incidindo naquele ponto. E nós vamos então obter um vetor, um raio de luz, que vai para a direção de algum outro ponto da minha cena. Como vocês estão vendo nesse exemplo, o raio de reflexo que foi calculado, por um acaso, está vindo de um cubo. Portanto, além da iluminação naquele ponto P, além da iluminação vinda da luz, também há uma iluminação que está chegando do cubo azul que vocês estão vendo aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de pintar aquele ponto P com a cor da superfície já aplicada à sua iluminação, eu vou calcular qual é o seu ângulo de reflexo e vou, então, traçar agora um novo raio de luz e vou descobrir qual é a cor que está chegando naquele raio de luz. Ou seja, é como se, a partir de um determinado momento, minha câmera agora passasse a ser o ponto P. E vamos ver que luzes estão chegando nesse ponto P. Certo? E nós vamos retransmitir essas luzes que estão chegando no ponto P para, na verdade, o nosso observador. Então, nós vamos ter o que nós vamos chamar da recursividade do Ray Tracing. Nós vamos traçar um novo raio de luz e vamos buscar a contribuição da cor que está chegando no ponto P, vinda do mundo externo, vinda de um reflexo, e acrescentar à cor do ponto P essa cor do reflexo que foi derivada do mundo externo. A mesma coisa nós vamos fazer para a transmissão, ou seja, para a transparência do nosso objeto. Se, por um acaso, o meu objeto possui um coeficiente de transparência, então eu também vou traçar um novo raio de luz que está chegando naquele ponto P e que, na verdade, veio de trás do objeto, porque meu objeto é transparente. E vamos ver qual é a cor de luz que esse raio trouxe lá de trás. Portanto, nós agora vamos ter, além da contribuição da cor vinda diretamente da fonte de luz calculada pelo Phong, como foi visto inicialmente, nós vamos agora calcular a luz que está chegando naquele ponto P através de um vetor de reflexo e um vetor de transmissão e um vetor de transparência, que também chegam nesse ponto P. Percebam que só pode haver um vetor de transparência e um vetor de reflexo, já que a luz se mexe, anda em linha reta. Não podem haver mais do que um vetor de transparência e um vetor de reflexo para esse ponto P específico. Significa que apenas um raio de luz está chegando ali. Os outros raios de luz que estão saindo do meu cubo estão indo para outros pontos da superfície, para outros pontos da minha cena, mas não para o ponto P. Para o ponto P apenas está chegando um raio de luz que vem de uma parte específica desse cubo azul nesse caso. Bom, então o nosso algoritmo de Ray Tracing significa, na verdade, que a iluminação total para um ponto P de uma superfície vai ser a equação Phong de iluminação vista na aula anterior, mais
a chamada recursiva do Ray Tracing, agora para o raio de reflexo, ou seja, para aquele raio que sai do ponto P e vai na direção do reflexo da luz naquele ponto, e mais o Ray Tracing, recursivo também, do ponto de transmissão, ou seja, do vetor de transparência que veio de algum outro lugar debaixo do meu objeto, já que o meu objeto, nesse caso, é transparente. Percebam que se meu objeto não é transparente, esse Ray Tracing, essa chamada de Ray Tracing para a componente de transmissão não vai existir, não vai haver, vai simplesmente ser anulada. Então nós vamos ter, se o meu objeto é opaco, mas reflexivo, então nós vamos ter que a cor da iluminação vai ser a iluminação Phong naquele ponto, mais a contribuição do reflexo que está vindo do mundo externo. E se o meu objeto também não tem reflexo, então acabou. Então basta eu calcular a equação Phong para aquele ponto que não tem contribuição de reflexo, não tem contribuição de transparência e pronto, acabou. Não preciso calcular a recursão de transmissão nem de reflexo. O algoritmo de Ray Tracing, ele tem a sua dificuldade, num primeiro momento de compreensão, consiste no fato da existência da sua recursividade. Essa recursividade às vezes pode nos confundir um pouquinho, mas no momento que nós entendemos a razão de ser dessa recursividade, o algoritmo de Ray Tracing se torna muito simples. É tão simples que ele coube em uma transparência. É claro que está um algoritmo relativamente resumido, mas existem implementações de Ray Tracing que geram imagens muito realistas feitas com menos de 100 linhas de código. Ou seja, implementações muito pequenas. O Ray Tracing ele é complicado pela sua natureza recursiva, mas por outro lado ele é muito limpo e simples. E por isso tem feito muito sucesso na computação gráfica. Vamos então ver aqui, rapidamente, como é o algoritmo de Ray Tracing. Iniciamos o nosso algoritmo de Ray Tracing passando como parâmetro um vetor. Inicialmente, esse vetor é o vetor observador. É o vetor que vai da câmera para um dos pontos daquele plano de projeção quadriculado que nós vimos inicialmente. Então, para cada um daqueles raios que nós vamos criando, nós vamos chamar o Ray Tracing. Nós vamos chamar então o Ray Tracing e vamos perguntar assim, para cada pixel da imagem, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, inicializa o objeto mais próximo, vamos dizer assim, é nenhum, porque inicialmente ainda não fiz nenhum cálculo de interseção, então o objeto mais próximo do observador é nenhum, no primeiro momento. Distância mínima de um objeto até o observador é infinita, porque não existe nenhum objeto que está próximo, nós não calculamos ainda nenhum objeto próximo do observador. E agora vamos criar. Para cada raio do observador, ou seja, para cada raio traçado, para o meu plano de projeção, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer para cada objeto da cena, vejam que aqui tem dois níveis de interação. Para cada raio e para cada um desses raios, para cada objeto da cena. Então, para um determinado raio que nós traçamos, vamos agora fazer o seguinte. Calcule a interseção desse raio com cada um dos objetos que estão na cena. Uma esfera, outra esfera, outra esfera. E se eu encontrei uma interseção com uma esfera, com um objeto da cena? Ótimo. Então guarda esse resultado dizendo assim, o objeto mais próximo que você encontrou, por enquanto, é a esfera tal. É esse ponto da superfície. E a distância, nesse caso, a menor distância do observador até o ponto mais próximo, por enquanto, é o ponto dessa superfície desse objeto que você encontrou uma interseção. Mas nós não podemos, no momento em que encontramos uma interseção, parar essa recursividade. Vamos ter que continuar essa interação, Continua verificando se há outros objetos, porque pode ser que haja um objeto que esteja mais próximo ainda daquele que nós encontramos uma interseção. Nesse caso, se nós encontramos um outro objeto que também tem interseção com esse raio e que está mais próximo ainda daquele primeiro objeto, então nós vamos substituir. O objeto mais próximo passa a ser agora esse novo objeto que foi encontrado a interseção, e o ponto mais próximo
o objeto mais próximo passa a ser justamente o ponto dessa superfície, desse novo objeto encontrado. Depois de nós termos percorrido todos os objetos da cena para um raio, então vamos ter a resposta, bom, para esse raio, o ponto, o objeto mais próximo da cena é este. E a coordenada, o ponto da esfera, a coordenada XYZ da esfera é esta aqui que nós descobrimos através desses vários cálculos de interseção. Bem, feito isso, então nós já sabemos que aquele ponto é o que realmente está sendo visível pela minha câmera, porque ele é o que está mais próximo de todos. Então, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular para esse ponto dessa superfície qual é o vetor de reflexo, qual é o raio de reflexo que está chegando de luz naquele ponto dessa superfície. E para esse ponto, calcule também qual é o raio de transmissão, qual é o raio de transparência que também está chegando neste ponto. Finalmente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar a cor daquele quadradinho, daquele pixel, com a cor da equação de iluminação Phong aplicada àquele objeto, aquele ponto da superfície, para aquele objeto, usando as características do material, as texturas, etc., para aquele objeto, mais a chamada recursiva do Ray Tracing. Veja que nós vamos fazer tudo de novo agora, só que agora para um novo vetor. Não mais o vetor do observador que ia até aquele ponto da superfície, mas agora um vetor que vai do ponto que foi encontrado a interseção até que segue a direção de reflexo que foi calculada para aquele ponto da superfície. Então, essa chamada recursiva de Ray Tracing nos vai trazer o resultado de um reflexo que está chegando naquele ponto. Mas, vamos somar ainda, mais a chamada recursiva também da equação de Ray Tracing para o vetor de transmissão, para o vetor de transparência, que também está chegando naquele ponto. E feito isso, então, nós passamos para o próximo raio, vamos agora pegar o próximo quadradinho, manchamos o nosso vetor e agora vamos fazer tudo de novo para esse ponto. Bem, algumas considerações finais a respeito do Ray Tracing, importantes de serem feitas, é que o Ray Tracing, ele, se por um lado, nos traz um realismo de cena muito grande, nos traz um realismo de iluminação muito grande, derivado especialmente pelo fato de nós estamos computando com precisão o reflexo e a transparência que estão chegando naquele ponto. Por outro lado, vocês reparem que para cada ponto da superfície, nós vamos abrindo um laço de recursividades cada vez maior. E nós podemos ter aí uma árvore de recursão extremamente grande para um único ponto de uma superfície. Isso traz como uma consequência ruim para a nossa computação gráfica, que é o seguinte, o Ray Tracing é um algoritmo muito lento de renderização. É um algoritmo muito demorado. Para cada ponto da superfície, traça raio recursivo de reflexo, traça raio recursivo de transmissão. Percebam que esse raio de reflexo pode também, quando estiver vindo de outro ponto de uma superfície, por sua vez, se derivar em mais reflexo, que depois tem reflexo de reflexo, que tem reflexo de reflexo de reflexo. Então nós vamos ter para um ponto uma árvore enorme de cálculos de recursão para um único ponto de iluminação. Portanto, nós vamos ter bastantes cálculos de interseção e de iluminação sendo feitos para um único pixel. Portanto, isso é demorado, é caro. Normalmente, o Ray Tracing é muito utilizado, para não dizer sempre utilizado, em cinema, em propaganda, em animações 3D convencionais. Mas nós não usamos o Ray Tracing, por exemplo, em games, em videogames, ou em aplicações de realidade virtual, onde você exige uma computação gráfica a tempo real, uma computação gráfica muito rápida, interativa. Percebam que grande parte dessa disparidade que existe de uma computação gráfica de um game para uma computação gráfica gerada por um filme ou por uma animação, consiste basicamente que em um você está levando em conta o Ray Tracing, em outro você não está calculando o Ray Tracing. Você simplesmente, no jogo, numa aplicação de realidade virtual, se limita a fazer a equação de Phong. Ponto. E como vimos na aula anterior, para acelerar mais ainda nosso cálculo de iluminação, nós nem fazemos o cálculo de Phong para cada ponto do interior de um polígono. Nós fazemos apenas para cada vértice do polígono. E depois a gente interpola as cores dos vértices
perdendo algumas informações até importantes que possam ter dentro desse polígono. Portanto, o Ray Tracing ele é lento, mas ele nos traz esse fotorrealismo muito grande. Algumas deficiências do Ray Tracing que precisam ser incrementadas se trata em relação à luz. O Ray Tracing nos traz um fenômeno de iluminação que é que nós chamamos de sombras duras. Nós temos áreas que estão ou na sombra ou não estão na sombra. Tento me explicar melhor. Nós vamos ter uma transição da área de sombra para a área de não sombra brusca, dura. Quando no mundo real, essa transição da área não sombreada para uma área sombreada, ela é gradativa. A borda da sombra normalmente tem um pequeno borrão. É uma transição suave. E isso acontece porque num determinado ponto da superfície a gente começa a não ver mais a luz, mas a gente vai vendo só um pedaço da luz. E a gente vai se escondendo, vai se escondendo, vai se escondendo, até que a gente não vê mais a luz. Então, nesse intervalo, onde nós estamos vendo um pedacinho da luz, e depois nós vamos vendo um pedacinho, até que ele some, nossa iluminação vai diminuindo aos pouquinhos. No Ray Tracing, nossa luz é um raio que ou incide numa superfície ou não incide numa superfície. Nós não temos essa gradatividade, essa suavização da iluminação que está chegando num ponto. Isso traz o fenômeno de borda dura, que pode ser contornada, que pode ser melhorada através de diversos algoritmos que não vem ao caso serem comentados aqui. Bem, então com isso terminamos esta aula de Ray Tracing, onde podemos também imaginar que é uma aula de iluminação avançada. E para aqueles que se interessaram em fotorrealismo, em obter imagens realistas, recomendamos fortemente que implementem o seu próprio Ray Tracing, podendo usar como esqueleto esse algoritmo que nós mostramos ao longo desta aula.